Olá, meus alunos, de volta a mais um tópico. Agora vamos falar de horas extras. Vamos ver o que diz a própria lei. A duração do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 horas. Eu até expliquei isso numa aula anterior, negócio de 2 horas a mais, né? 8 horas, 44 horas semanais, enfim. Não pode exceder 2 horas. Então, o funcionário que ele trabalha de 8 horas às 17 horas, ele pode trabalhar até as 19 horas com relação a horas extras. Então, ou seja, mais 2 horas aqui. Ok? É o que diz a própria lei. Por acordo individual, convenção ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, esse acordo individual aqui, ele está prevalecendo através da reforma 13467. Antes da 13467, só valia só em convenção ou acordo coletivo. Com a 13467, deixou-se entre empregador e empregado esse acordo. A remuneração da hora extra será pelo menos de 50% superior da hora normal de segunda a sábado. Então, ou seja, de segunda a sábado é considerado como dias úteis. Dias úteis. E de 100% aos domingos e feriados, dias não úteis. Os domingos e feriados são considerados dias não úteis. Então é calculado em cima de 100%. Aí aqui vamos falar agora sobre a escala de 12 por 36. A remuneração mensal abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. O que acontece, meus alunos? Antes da reforma 13467, o funcionário que, por exemplo, estivesse na escala 12 por 36, o trabalho dele, ele tá hoje de folga, amanhã ele vai trabalhar um feriado, ele ganhava esse dia de feriado em dobro. Então ele ganhava, na verdade, mais 100% do salário. Então ele dobrava o salário dele, ele dobrava o dia dele. Mas convenhamos que o funcionário que trabalha em escala 12 por 36, ele não vai trabalhar todos os feriados. Vai ter escala dele que ele não vai trabalhar feriado nenhum. Então, assim, a 13467 ela veio alterando isso, por quê? Porque justamente as empresas reclamavam, óbvio, e alguns empresários iam reclamar, por quê? Porque, na verdade, o funcionário ele trabalha 12 por 36, ele trabalha 15 e folga 15, vamos dizer, no mês de 30 dias. Então, o que acontece? Ele, como eu falei, ele não vai trabalhar todos os domingos, ele não vai trabalhar todos os feriados, ele vai trabalhar num dia e folgar no outro, trabalhar num dia e folgar no outro. E de acordo com a escala dele, vai ter alguns feriados que ele nem vai trabalhar. Então a lei alterou isso aqui. Então, o funcionário que, por exemplo, está em escala 12 por 36 e ele tem que trabalhar no feriado, a empresa não tem que mais pagar ele em dobro. Então é por isso que a parte de escala 12 por 36 está aqui para exemplificação, porque a 13467 vai alterando. Agora nós vamos fazer um exercício com relação à hora extra. Vamos ver como é que é feito num exercício de hora extra. Funcionário com salário de R$ 1.200 por mês trabalha 220 horas. Fez 8 horas extras a 50% e 4 horas extras a 100%. Qual o valor que ele vai receber de horas extras? Então, como eu já expliquei no exercício, como é que eu faço para achar a hora do funcionário, para calcular a hora extra? Primeiro, eu sei que ele fez 8 horas a 50, ele fez 8 horas a 50%, e fez 4 horas a 100%. Então, primeira coisa, eu acho que o valor da hora dele. Então eu pego 1.200, divido por 220 e chega o valor da hora. R$ 5,45 por hora. Ah, e depois, professor, como é que eu vou calcular isso aí? Eu pego o valor de 5,45, somo mais 50% ou multiplico 1,5
que aqui eu estou pegando o salário, eu estou pegando a hora que ele fez hora extra, estou somando mais 50%. A lei não diz que se o funcionário fizer hora extras, ele vai ganhar 50% ou 100%? 50% se ele trabalhar de segunda a sábado e 100% se ele trabalhar domingos e feriados. Então, aqui foi 50%. Então, aqui ele trabalhou de segunda, entre segunda e sábado. Entre segunda e sábado. E não trabalhou feriado nem domingo. Então, é 50%. Então, eu pego esse valor 5,45, somo mais 50% ou multiplico vezes 1,5, que o cálculo dá o mesmo, e multiplico pela quantidade de horas. Então, o funcionário ele vai receber R$ 65,40 com relação à parte da hora a 50%. Então nós agora vamos calcular o quanto ele vai receber das horas que ele fez a 100%, ou seja, 4 horas a 100%. Qual o cálculo? Pega o valor de 5,45, ou eu somo mais 100%, que ele fez 100%, ele trabalhou no domingo ou no feriado, essas 4 horas, ou multiplico por 2. Que aí, ó, eu chego ao valor de R$ 10,90 com acréscimo, 5,45 mais 100% ou vezes 2. E multiplico pela quantidade das horas que ele fez naquela semana ou naquele mês. Chega ao valor de R$ 43,60. Então, qual o total a receber de horas extras? R$ 65,40 mais R$ 43,60, que é o valor de R$ 109,00. Aqui, meus alunos, ainda vai entrar um outro cálculo que eu vou explicar sobre repouso semanal remunerado. Porque toda vez que o funcionário ele faz uma hora extra, ele também, ou a própria adicional noturno, se ele vai receber, ele também tem direito a receber o repouso semanal remunerado. Mas eu vou explicar essa aula mais à frente, que vai ser sobre repouso semanal remunerado. Mas antes disso, vamos fazer também um outro exercício sobre horas extras. Vamos ver qual o próximo exercício. O funcionário com salário de R$ 1.200 por mês trabalha 220 horas. Fez 1h15 na segunda-feira de hora extra. Fez 1h26 na terça e 1h03 na quarta-feira. Por que aqui está esse exercício, meus alunos? Porque aqui é com horário quebrado. Ele fez 3 horas inteiras, mais 44 minutos. 44 minutos. O cálculo, eu vou explicar para vocês, não é apenas eu pegar o valor de 3 horas e 43 e multiplicar. Não é isso. 43 minutos não é a mesma coisa dos centésimos que eu vou explicar para vocês. Então, como é que é feito esse cálculo aqui? Ele fez fazendo um total de 3 horas e 44. Para achar a hora do funcionário, eu já expliquei. Pega o salário, divide por 220, logo nós vamos achar o valor da hora. Segundo passo, eu vou ter que transformar os minutos em horas, em centésimos de horas, na verdade. Como é que eu faço esse cálculo? Como eu falei, não é só pegar as 3 horas e 44 minutos e multiplicar. Vai dar um valor a menor para o próprio funcionário. Então, como é que é feito? Como é que eu faço essa transformação com relação aos minutos em centésimo? Eu pego os 43 minutos, divido por 60, que equivale a uma hora, 60 minutos, que equivale a 1 hora. Eu acho que 0,73 centésimos de hora. Então, depois, no próximo passo, o que eu faço? Eu somo as horas inteiras mais os centésimos. Que eu vou chegar ao valor do quê? De 3,73. 3 horas e 73 centésimos de horas. Então, ou seja, vejamos que 3,73 não é a mesma coisa de 3,44. Então, aqui é a forma correta de se calcular. Achar o centésimo de hora do funcionário. O quarto passo, o que nós vamos fazer? Pegar o valor de 5,45, ele fez horas a 50%, somo mais 50% ou multiplico por 1,5. Eu cheguei ao valor do funcionário de essa soma, esse cálculo aqui, de R$ 8,175. Multiplico por 3 horas e 73 centésimos de hora, lembram? Eu vou chegar ao valor de R$ 30,49. Então,
esse é o valor da hora que ele vai receber. R$ 30,49. Vejamos que 3 horas e 44 minutos não é a mesma coisa de 3 horas e 73 centésimos de horas. Então sempre que tiver o horário quebrado, minutos quebrado, o cálculo é pegar os minutos. Por exemplo, se tivesse 20 minutos aqui, o que eu faria? Eu pegava os 20 minutos, dividia por 60 minutos, que eu acharia o centésimo de hora com relação àqueles minutos. Ok? Então é assim que é feito o cálculo. E não como está aqui. Pegar direto 3,44, que aí daria um valor menor, do valor menor não daria 30,49, daria um valor muito menor. Então vamos para o exercício 3. O funcionário comissionado recebe o salário de 2.100 no mês de comissão. Trabalhou 220 horas, fez 17 horas a 50%. Qual o valor que ele terá que receber de horas extras? Meus alunos, quem trabalha por comissão, eu sempre no final do mês, ver o salário dele, quanto ele recebeu de comissão, soma-se o salário mais as comissões e entra para fazer o cálculo das horas extras. Então, por exemplo, o funcionário ele ganha R$ 1.500, fez mais R$ 500, vamos botar o ali, fez mais R$ 600 de comissão. Tem o salário dele fixo, mais comissão. Fazendo o quê? 2.100. As minhas horas extras eu não vou calcular em cima de 1.500. Eu vou fazer o cálculo de quanto ele fez no mês. Se ele fez mais R$ 600 com relação à comissão, eu tenho que somar o salário dele contratual, no contrato, mais as comissões que ele recebeu no mês, e daí eu faço o cálculo das horas extras que o funcionário fez. Entendeu? Então é assim que é feito o cálculo com relação à parte dos comissionados, os funcionários que recebem por comissão. Então aqui eu já deixei claro que ele recebeu naquele mês de comissão, então ele recebeu do contrato e mais das comissões, um valor de 2.100. Então o que eu faço para achar a hora dele? É a mesma coisa que eu já expliquei. Pego o salário, divide por 220 e vou achar o valor da hora dele. Ao valor da hora que eu achei, ou eu somo 50% ou multiplico 1,5, desculpe. Que eu vou achar o valor o quê? De R$ 14,31. E multiplico pelo número de horas, 17 horas a 50%. Chegando ao valor de R$ 243,27. Bem, essa foi a parte com relação a cálculos de horas extras. Nós ainda vamos fazer mais cálculos ainda, quando partimos para a parte de outros exercícios após as explicações quase toda da parte de cálculos. Nós vamos entrar para a parte de cálculos de contra-cheque. Mas essa foi a aula de horas extras. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Olá, meus alunos, vamos falar agora sobre repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado. É a mesma coisa, tá? É o mesmo procedimento, o entendimento é a mesma coisa, tanto um como o outro, mas é chamado os dois, é a forma coerente. O repouso semanal remunerado deverá ser preferencialmente aos domingos. É isso aqui que diz a lei, é preferencialmente aos domingos. Então, um funcionário que ele trabalha de segunda a sábado, o repouso semanal remunerado dele é aos domingos. Então, é isso que a própria lei diz. Mas, por exemplo, tem o funcionário que trabalha na escala 12/36, a folga dele remunerada, ele trabalha num dia, no outro é a folga dele. Ele trabalha no outro é a folga dele. Mas isso aqui que diz a lei. Eu ainda vou exemplificar mais ainda para frente. O funcionário que recebe, até uma observação agora, o funcionário que recebe R$ 1.500 por mês, o repouso semanal remunerado já está incluído. Por que está essa observação aqui? Por exemplo, se o funcionário ele trabalha de segunda a sábado, o domingo que ele está em casa já está remunerado. Então, ou seja, o valor que ele ganha por mês já inclui o repouso semanal remunerado dele. Por exemplo, quem trabalha também escala 12/36, se ele trabalha 15, os outros 15 ele vai ficar em casa. Então, assim, o salário que ele ganha de 1.500 já está incluído esses 15 dias que ele vai ficar em casa também. Então, aqui também é mais uma exemplificação para ver como é que funciona o repouso semanal remunerado.
Nos serviços que exigem trabalho aos domingos, exceção feita aos elencos de teatros e congêneres, o descanso semanal deverá ser efetuado em sistema de revezamento, constante na escala mensal organizada e sujeito à fiscalização, necessitando de autorização prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Então aqui são os funcionários, por exemplo, que trabalham por revezamento, trabalham na parte no mercado, trabalham numa farmácia. Então eles têm que ter uma escala de revezamento. Deixa até um adendo aqui, por exemplo, um funcionário que trabalha no mercado, aqui a lei diz muito bem, né, muito claro que é preferencialmente ao domingo. Mas para esses funcionários que trabalham por revezamento, mesmo para eles podem trabalhar os domingos, mas eles não podem trabalhar os 4 domingos do mês. Pelo menos eles têm que folgar um domingo por mês. Eles não podem, tanto ele quanto 12 por 36, não podem trabalhar todos os 4 domingos do mês. Isso se tiver 4 domingos. Só podem trabalhar 3 e folgar um. Então é assim que funciona. Então, mas para quem trabalha em escala, podem trabalhar 3, ele não é obrigado a folgar todos os domingos também. Então vai depender do revezamento. A forma de calcular o repouso semanal remunerado é feita de acordo com os dias úteis e não úteis. Então, ou seja, ela é calculada em cima dos dias úteis e não úteis. Foi o que eu falei, o funcionário que ele fez horas extras, por exemplo, em cima daquelas horas extras não está incluído o repouso semanal remunerado. Então, para fazer esse cálculo, o que eu faço? Eu pego o valor que eu calculei lá, divido pelos dias úteis e multiplico pelos dias não úteis. Que aí, além das horas extras que o funcionário vai receber, ele já tem que receber ainda esse repouso semanal remunerado. Nós vamos fazer um exercício e eu ainda vou explicar isso mais ao fundo. Para a legislação, os dias úteis são de segunda a sábado e os dias não úteis são domingos e feriados. Aqui nós já até explicamos. Dias úteis de segunda a sábado, dias não úteis, domingos e feriados. Vamos considerar o mês de outubro para este entendimento. Este mês tem 25 dias úteis e 6 dias não úteis. Para calcular o repouso semanal remunerado, foi o que eu falei. Pega as horas extras ou adicional do turno caso o funcionário receba, divide pelo número de dias úteis e multiplica pelos dias não úteis. Que aí eu vou achar o valor do salário do repouso semanal remunerado. Então, o cálculo é feito através dos dias úteis e não úteis. Nós vamos fazer um exercício mais à frente, vocês vão entender como é que é feito esses cálculos. Olá, meus alunos, vamos resolver agora o exercício de repouso semanal remunerado. Vamos ver esse exercício até para exemplificar, para ver como é que vai ficar. Né? Então, para calcular o repouso semanal remunerado, ou o funcionário tem que ter trabalhado na parte noturna, em horário noturno, ou ter feito horas extras. Vamos ver como é que é feito esse cálculo. Funcionário com salário de R$ 1.350 por mês, trabalha 220 horas, fez 5 horas extras a 50% e 3 horas extras a 100%. Para cálculo do repouso semanal remunerado, 25 dias úteis e 6 dias não úteis. Qual o valor que ele terá que receber de horas extras e repouso semanal remunerado? Bem, as horas extras nós já vimos que primeiro a gente acha o valor da hora dele, pega o salário de R$ 1.350, divide por 220, vai achar o valor da hora do funcionário. Então é o que foi feito no primeiro passo. O segundo passo, o que nós vamos fazer? Pega esse valor da hora, soma 50% ou multiplica 1,1, 1,5, que aí nós vamos achar o valor que ele recebe mais as 50% e multiplica pela quantidade de horas. É o que está sendo feito aqui, ó. 50 ou vezes 1,5, valor de 9,21 vezes 5 horas que ele fez, igual a 46,05. E a 100 horas segue o mesmo passo. Pega o salário, pega as horas, soma 100% ou multiplica por 2 e vai achar o quê? O valor de R$ 12,28. E multiplica pela quantidade de horas que o funcionário fez, que é igual ao valor de R$ 36,84. Aqui eu achei, meus alunos, o valor das horas extras do funcionário, que o funcionário fez durante o mês. Agora nós vamos ver quanto ele vai receber de repouso semanal remunerado. Vamos ver como é que é feito o cálculo. Nós vamos somar o quê? As horas extras. Somamos
46,05, 36,84. Achamos o valor de 82,89. O que nós vamos fazer? A regra é o quê? Pega as horas extras, divide os dias úteis no mês e multiplica pelos dias úteis. Então o que acontece? O próprio exercício já nos dá. Nesse mês foram 25 dias úteis e 6 dias não úteis. Então eu pego esse valor, divido por 25 e multiplico por 6 dias não úteis, chegando ao valor de 19,89. Então, ou seja, meus alunos, além das horas extras que o funcionário ele vai receber, ele ainda vai receber mais 19,89 do repouso semanal remunerado. Porque esse valor das horas ele só está incluído só os dias trabalhados, os dias comuns. E não estava incluído aqui o repouso semanal remunerado. Toda vez então que o funcionário ele fizer hora extra, adicional noturno, ele vai fazer o quê? Vai somar esses valores e vai calcular também o repouso semanal remunerado. Então no final do mês, o funcionário além do salário de R$ 1.350, ele vai receber o quê? R$ 46,00 da hora 50%, R$ 36,84 da hora 100% e mais R$ 19,89 com relação ao repouso semanal remunerado, chegando ao valor de R$ 102,78. Então, essa é a parte de repouso semanal remunerado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário. E até o próximo vídeo. Ou até a próxima aula, né? O próximo tópico. Ok? Olá, meus alunos. Agora vamos falar sobre mais um tópico de salário família. Vamos ver o que diz a própria lei. É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o salário família, pago em razão do dependente, do trabalhador de baixa renda. Aqui a lei diz, cita baixa renda, enfim, mas tem um nível de salário. Os filhos têm que ter até 14 anos para receber esse benefício com relação ao salário família, ou inválidos de qualquer idade. Mas isso aí tem, quando fala aqui baixa renda, não é baixa renda. Vai variar de acordo com o salário que nós vamos ver no próprio exercício mais à frente. O salário será devido pelas empresas vinculadas à Previdência. Então, ou seja, as empresas têm que estar vinculadas à Previdência Social, tá? Se não tiver, não tem direito. A todo empregado, como definido na CLT, qualquer que seja o valor e a forma de sua remuneração. Então aqui a gente já não fala mais nem de baixa renda, fala de remuneração. E na proporção do respectivo número de filhos. Então, o que acontece? O salário família, ele é pago para, como já falei, os empregados que têm filhos até 14 anos ou inválidos de qualquer idade. Mas tem um teto, e esse valor ele é pago pelo governo. Tá? É o governo que paga esse valor, não é a empresa. A empresa o que faz todo mês? Ela vê se o funcionário tem filho até 14 anos. Se ele tiver até 14 anos, se ele tiver 2, 3, 4, 5 filhos, ela vai ter que estar linkada também ao salário dele. Então, de acordo com o salário dele, ele vai ver na tabela lá quanto direito ele tem a cada cota por cada filho que ele tem. Então, o que ela faz? O funcionário tem 3 filhos, ele está na alíquota, na coluna 2 do salário família. Então, a empresa ela vai lá, vê qual é o valor, ela paga, até o 5º dia útil do mês subsequente, ela paga o funcionário e depois ela recolhe, ela abate esse valor na guia de GPS. Entendeu? Então é um valor que a empresa só pega e repassa e desconta depois na guia de GPS. Por quê? É um valor que é pago pelo governo e não pela empresa. A empresa ela só recolhe, ela só paga o funcionário e depois abate na guia de GPS. O salário família será pago sob a forma de uma cota percentual por filho menor de qualquer condição até 14 anos de idade e aos inválidos de qualquer idade mediante atestado médico. Então isso aqui eu já expliquei. Filho até 14 anos de idade, se for inválido, através de atestado médico. O custeio do salário família será realizado pela empresa e descontado na guia de GPS. Foi o que eu também expliquei. O que acontece? A empresa ela paga o funcionário, ela paga o valor da cota ao funcionário e depois desconta na guia de GPS. Essa guia aqui, meus alunos, só um adendo, essa guia de GPS ela vai acabar, tá? Porque com a entrada em vigor do E-Social,
a guia de GPS ela vai ser paga através da DARF. Então o imposto de renda e o INSS vai ser pago pela guia da DARF, tá? Pela guia da DARF. Então essa guia, com o tempo, ela vai deixar de existir, a guia da GPS, guia da Previdência Social. As cotas do salário família não se incorporam para nenhum efeito ao salário ou remuneração. Então o que acontece? Aqui, meus alunos, não é um valor que é pago pelo governo, só que a empresa que repassa o funcionário e depois desconta. Então esse valor ele não incorpora para nenhum encargo para a própria empresa. Então, ou seja, a empresa não recolhe em cima dessa cota INSS, não recolhe FGTS, não serve para nenhum fim de cálculo, é apenas um repasse da empresa ao funcionário e depois a empresa desconta do governo pela guia de GPS. O que é necessário para o salário família? Os filhos até 7 anos, caderneta de vacinação. Então, para receber esse benefício também, o empregador ele tem que mostrar para a empresa a própria caderneta de vacinação, com filhos até 7 anos. A partir de 7 anos a 14, também tem que ter também um comprovante de frequência à escola. Então, é o que a própria lei diz. Vacinação até os 7 anos, de 7 a 14 anos também o comprovante de frequência à escola. E para filhos inválidos de qualquer idade, mediante atestado médico. Então aqui tem que ter um atestado médico. Essa parte aqui é de salário família, aqui é a parte de simplificação, né, de conteúdo, de teoria mesmo, para ver como é que funciona o salário família. Agora nós vamos fazer o exercício com relação ao salário família. Vamos ver como é que vai ficar esse exercício. O funcionário com salário de R$ 1.100 por mês tem 2 filhos menores de 14 anos. Quanto o funcionário irá receber de salário família? Então eu sei que ele tem um salário de R$ 1.100 por mês e tem 2 filhos menores de 14 anos. Então como é que eu faço? Vamos ver aqui, ó. Essa é a tabela de salário família. Ele tem um salário de 1.100. Aonde é que da tabela tá esses R$ 1.100? Ele está aqui, ó. Ele está aqui no segundo. Concorda? R$ 1.100 está entre 907,77 e 1.374,43. Então, poxa, se ele tem 2 filhos, qual o valor que ele tem direito ao salário família? Ele tem direito a 2 cotas de R$ 32,80. Então, a gente pega o quê? O valor de R$ 38,80, multiplica por 2, que são 2 filhos, chega ao valor de R$ 65,60. Então, esse valor a empresa vai pagar no contra-cheque do funcionário com relação ao salário família e depois vai descontar na guia de GPS. Esse salário família que foi repassado ao funcionário. Ah, professor, o funcionário tinha 2. E se ele tivesse 4? Seria a mesma coisa. Pegava o valor de R$ 38,80, multiplicaria por 4 e achar um outro valor aqui. Ah, e se ele tivesse 5, professor? R$ 32,80 vezes 5. Então, a lei deixa claro que assim, não tem quantidade de filho. Se ele está enquadrado, se ele é um trabalhador que está enquadrado dentro da Previdência da CLT, ele ganha esse salário aqui e tem 5 filhos menores de 14 anos, ele vai ter 5 cotas de R$ 32,80. Que não tem limite. Caso o funcionário seja casado e sua esposa receba o mesmo salário, todos os dois terão direito ao benefício. Então, por exemplo, se o empregado está lá com a esposa dele também ganha o mesmo salário que ele, e trabalha nas mesmas condições que ele, se eles têm 2 filhos aqui, ele vai ter direito a 2 cotas de salário família, e a esposa também vai ter mais direito a 2 cotas de salário família. Então, ou seja, tanto ele quanto ela vai ter direito. Diferente do imposto de renda que nós vamos ver em aulas mais à frente. O imposto de renda, se o funcionário deduzir um filho no imposto de renda, se os dois descontam o imposto de renda, mas se o esposo ele deduzir o filho no imposto de renda, a esposa não vai poder deduzir. Aqui no salário família não. Se eles estiverem enquadrados dentro do mesmo salário e tiverem filho menor de 14 anos, todos os dois vão receber. Só que a empresa A, vamos dizer assim, vai pagar ao empregado 2 cotas e a empresa B da esposa vai pagar 2 cotas. Então todos os dois vão receber nas 2 empresas as 2 cotas.
Caso o funcionário faça horas extras que ultrapasse o valor da tabela do salário família, essa tabela aqui, vai perder o direito ao salário família nesse mês. Então, por exemplo, o funcionário ele fez horas extras, ele ganha um salário de 1.100. Aí fez mais R$300 de hora extra, chegando a um salário de R$1.400. Olha o que diz aqui na tabela. Acima de 1.364,43 não terá direito ao salário família. Então, se o funcionário fizer horas extras que ultrapasse o valor do salário família, nesse mês ele vai perder. Agora, vamos supor que esse mês ele perdeu porque ele fez R$300 a mais. Vamos supor que no outro mês ele tenha feito R$100. Então, R$1.100 mais R$100, 1.200. 1.200 ele ainda vai estar aqui, concordam? Então ele vai continuar com a cota de 32,80. Agora, se ele ultrapassar, ele perde o direito naquele mês ao salário família. Entendeu? Mas é até uma coisa também legal de explicar. Vamos supor que ele tenha feito horas extras e a esposa dele também tem direito, não tenha feito nada. Ele, nesse mês, ele não vai receber, mas ela vai receber as duas cotas. Aí no outro mês, vamos supor que ela faça, ela não vai receber e ele vai receber as duas cotas. Espero que tenham gostado da explicação sobre salário família, como é feito. Não é um exercício, não é complicado de entender, é muito simples. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário e até o próximo módulo, o próximo tópico.